eleição de 2026 sem Bolsonaro é golpe. Concordo. Bomba política. O jornalista Alexandre Pitoli revelou uma treta daquelas. Segundo ele, Eduardo Bolsonaro detonou o deputado Nicolas Ferreira nos bastidores, acusando o mineiro de estar mais preocupado com fama do que com o conservadorismo de verdade. A notícia caiu como uma bomba entre os apoiadores da direita e já está rendendo muito nas redes. E você, acha que Nicolas está mudando de lado? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve, porque aqui a gente fala de política sem filtro e sem medo da verdade. E o Space o que é? É um lugar onde você consegue conversar com várias pessoas e essa conversa é transmitida para os seus seguidores. E aí você pode solicitar ali para participar. Então é como se fosse uma ligação em grupo. E você pode conversar com várias pessoas ali com uma audiência. Ele defendeu tanto Eduardo Bolsonaro quanto Jair Bolsonaro o tempo todo, fez várias falas ali sobre a direita. O que aconteceu foi o seguinte, quando ele ia deixar esse Space, quando estava ali se despedindo das pessoas, começou a citar vários perfis. E citou o caso dessa blogueira que faz críticas a Jair Bolsonaro, né? O pessoal fez o recorte disso e disse que ele estava elogiando o perfil dela. Conversei com algumas pessoas e elas classificaram isso como uma desonestidade tremenda, porque isso não é verdade, né? O que Alan dos Santos trouxe ali naquele tweet foi um recorte do que, na verdade, não aconteceu, está descontextualizado. Então, e Eduardo Bolsonaro foi e respondeu achando que aquilo era verdade. Não, no recorte ele pode te mandar... Ô João, vamos lá. Tem um perfil hoje no chat me detonando. Me detonando. Tá no chat aí. O cara tá provocando o tempo inteiro. Eu quero que ele pegue fogo. Estou preocupadíssimo com a Voz do Brasil. Ele está me destruindo o tempo inteiro. Teve ouvinte que já identificou que o cara está ali para provocar a discórdia. Certo. Ok. Não vou nem mencionar o nome. Claro. Desnecessário. Desnecessário. Tá? Mas ele está o tempo inteiro hoje. Eu estou aqui diante do nome dele aqui, ó. Né? Uma das mensagens. O senhor apresentador se revelando. Que pena. Contra a Lava Jato. A pressão sobre esse senhor deve estar crescendo. Esse mesmo perfil já disse que eu tenho que voltar para a Jovem Pan porque o discurso está alinhado. Veja, enfim, é um idiota, né, qualquer. Mas, enfim, imagine eu aqui agora, pego esse perfil que deve fazer o mesmo em outros canais de direita, deve destruir apresentadores por onde passa, ou queria destruir, e eu mencionar o nome do cara. Eu mencionei, eu vou ler a mensagem aqui, mencionei o nome. Não é que eu estou declarando apoio a ele, eu simplesmente mencionei. Pelo contrário, estou criticando, porque eu não sou nada do que ele está dizendo aqui. E o Nicolas deve ter mencionado o nome do perfil, fizeram um recorte, enviaram para o Alan, e o Alan coloca para o Eduardo, que reage dessa forma, é isso? Exatamente, aí virou essa bola de neve. Eu separei... O Alan levantou um a bola trecho. também. A pergunta do Alan já é... Em cima de um recorte, claro. Então, isso mesmo. Tanto que ele até pergunta, né? Isso é verdade mesmo? Será que isso é verdade? Logo no início do tweet. Mas eu separei um trecho da fala de Nicolas Ferreira, eu separei dois trechos. O primeiro, Pitoli, é dele falando nesse Space que aconteceu no dia 27, domingo, por volta das 7 horas da noite, Nicolas Ferreira defendendo a direita e falando sobre a família Bolsonaro. Vamos acompanhar esse trecho. Agora, é claro que a direita antes era inexistente, praticamente, e agora nós já somos, já, digamos assim, uma criança de 10 anos de idade, vai. Então, assim, a gente já caminhou, a gente realmente tem hoje, milhares de páginas de direita, você tem loja de direita, você tem um monte de influenciador de direita, você tem um monte de gente dentro da direita que briga, antes não tinha nem como brigar, porque não tinha gente pra brigar. Hoje tem 1 milhão de coisas da direita, e eu acho que a gente realmente tá dando passo. Pequenos, mas nós estamos dando. Agora, para o ano que vem, com relação às eleições, existem assim, não quero ficar aqui igual comentarista de futebol que fica prevendo o jogo, porque é mais fácil falar que não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que os cenários são claros. Se, eu acho essa possibilidade muito difícil, mas se, porque tem que ver o seguinte também, o Brasil é o país do improvável, né? O Lula estava preso, ok, tinha um consórcio com o STF, mas virou presidente da República. O Bolsonaro agora está de tornozeleira eletrônica, não acho que vai demorar para uma domiciliar, só vai estender o horário dentro de casa, então... se isso acontecer, ok, nós vamos ter que ver um outro candidato. Se for o Bolsonaro, obviamente o Bolsonaro é o candidato e não tenho dúvidas que ele tem uma grande chance de vencer o Lula. Ponto. Então esse é o primeiro cenário. Segundo cenário, sem o Bolsonaro, o que nós faremos? Obviamente, há um longo caminho a se trilhar a quem será a definição. E não tenho dúvidas que isso partirá também do Bolsonaro. Muita gente pode falar das suas opiniões sobre quem talvez poderia ser, mas no fim das contas, de fato, não pode subestimar o Bolsonaro, que ele ainda tem uma força política, assim, é coisa de inimaginável. Eu sei como é que funciona no coração das pessoas. E isso, política é paixão. E ninguém, por mais que, outra isso, outra aquilo, amigo, o Bolsonaro é o Bolsonaro. E não dá pra poder subestimar isso. Então, vai passar a decisão por ele. Agora, quem vai ser?
vai ser Eduardo, vai ser Tarcísio, vai ser Ratinho, vai ser Zema. Eu vejo que tem, digamos assim, castas. A casta, digamos assim, mais baixa, eu colocaria ali o Zema, o Caiado, e o outro do Paraná, o Ratinho Júnior. De que, pra mim, são caras que têm competência, até mesmo pelo histórico político, mas não atingem a popularidade e a difusão que precisa ter no Brasil para se tornar presidente. Isso que eu vejo e analiso. Depois, digamos, tem uma segunda, digamos, casta aí, talvez seja a primeira, na verdade, que fica entre, obviamente, Tarcísio e Eduardo. Por que eu coloco o Eduardo nessa configuração? Porque ele é o filho do presidente, ele tem Bolsonaro no sobrenome. Então, se o Bolsonaro decidir que é o Eduardo, e aí? O que vai acontecer? Né? E você tem, obviamente, também o Tarcísio, um player extremamente forte, é o governador de São Paulo, mas também sofre resistência por parte da direita por N fatores, mas é bem visto demais pelo mercado, o mercado é apaixonado com ele, enfim, acredito que tem feito um bom trabalho em âmbito econômico em São Paulo, enfim. Então, esse é o cenário, tá? Antes que digam aí que eu tô dando apoios políticos, eu estou só fazendo uma análise de cenário, se é que eu posso fazer ainda, né? Bom, essa é a análise que Nicolas Ferreira fez nesse Space, Pitoli, conversando ali com os eleitores, falando sobre a família Bolsonaro. E aí o trecho que causou talvez mais polêmica, né, o que mais viralizou foi quando ele se despede ali do Space, pois não, Pitoli? Pingou, esse trecho para mim já é polêmico por natureza. Nicolas Ferreira se despede ali de alguns perfis, ele vai mencionando, e a gente tem esse trecho também para compartilhar com você que está acompanhando a gente. Vamos lá. Vamos pra cima. Valeu, Cezinho. Tamo junto, meu filho. Um beijo hétero pra você. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma menina aqui, ó, que chama Lalinha. Ela é sua mega ultra power defensora. Você podia seguir. Ei, Lalinha, um beijão pra você, viu, Lalinha? Segue ela aí que ela vai ficar muito feliz. A tal da Baianinha Intergaláctica também, essa daí. Eu só não gosto da sobrancelha. Um Eu só não gosto da sobrancelha do Nicolas. Eu acho que é um pouco mais avantajada, não? A sobrancelha, os caras falam que é sobrancelha de. Você sabe o que ele faz, na verdade? Eita, agora vai. É sobrancelha de. Como é que fala? De fita isolante. Lembra muito da sobrancelha do Petrúquio, Bom, né? aí ele se despedindo, Que Pitoli, das Petrúquio, mano? pessoas. Obrigado, a Nicolas. gente conseguiu ouvir ele falando do perfil da Baianinha Intergaláctica. E aí eu estava dando uma olhada nos comentários desse Space, né, que aconteceu no último domingo. Muita gente defendendo aqui Nicolas Ferreira. Por exemplo, um perfil está dizendo, não vi a gravação toda, mas esses recortes eu não vi nada de errado nas falas do Nicolas Ferreira. Não entendi o recorte. E aí, um geralzão do que o pessoal comenta, que é má fé, implicância, desonestidade e, acima de tudo, falta do que fazer. Olha, teve um perfil aqui, um comentário no chat há pouco, dizendo assim, dia de autodestruição. Porra, o dia hoje está pesado, né? Desse Deltan, Nicolas, enfim, né? Um dia de autodestruição. Vamos lá. A gente não foge à luta, né? Em hipótese alguma. Deixa eu só a falar. primeira coisa são cortes, né? Não, Cláudio. Eu vou ser mais direto. Uhum. Eleição de 2026 sem Bolsonaro é golpe. Concordo. Borgo fala isso, eu tenho falado isso. Não existe a possibilidade de a gente lidar com a eleição de 2026, uma eleição no Brasil para a presidência da República, sem Bolsonaro na disputa. Quem começa a condicionar, para mim, tá errado. Me perdoe o Nicolas, tá errado. E me perdoe a audiência que defende. Eu defendo o Nicolas. E talvez que fique aqui como alerta. Nós não podemos relativizar o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro e o que vai acontecer com o Brasil. Se Bolsonaro não estiver na disputa o ano que vem, é golpe. O golpe venceu. Se colocar o enterrou. Zema da baixa casta, é uma casta um pouco mais baixa, mas tem não sei quem, tem não sei o que lá. Entendam, em casa já está conversado. Se ano que vem Bolsonaro não estiver na disputa, perdemos. O sistema ganhou, vai eleger Tarcísio com 70% dos votos, né? Porque Tarcísio é o cara. O nome do sistema é Tarcísio. Kassab elege né? o presidente Tarcísio. Quem quiser, ele elege quem ele quiser. Pegou o Tarcísio, que foi eleito na esteira bolsonarista, atende com o seu discurso uma parcela da direita. É isso aí. Tá tudo. Veja, aí você pode ficar bravo comigo, mas eu repito. Quem hoje relativiza a questão da eleição do ano que vem, dizendo, mas deve ir por uma condicional, deve não sei o quê. Quem relativiza não entendeu ainda. Se Bolsonaro não estiver na eleição do ano que vem, é golpe. Só isso. E aí, depois que eles elegem a, aspas, terceira via, aí a terceira via assume... Não é a terceira via. Perdão te corrigir. É a via da direita que tem um flerte com o centro e representa a substituição do Bolsonaro. Então não é terceira eu via. usei entre aspas, né? Isso aí. Quando eles põem uma eleição de uma pessoa que não é o Bolsonaro,
que eu pus aspas a terceira via, é por quê? Porque depois eu já falo para vocês, em 2027 tal pessoa assume, aí começaria toda uma discussão de pacificação nacional, aí ficaria discutindo isso em 2027 e tal, aí passa uma anistia e oficialmente todo mundo fica bonzinho, aí libera todo mundo, só que o Bolsonaro não está mais eleito e acabou. É isso, esse é o golpe. Bogo, eleição de 2026 sem Bolsonaro. Bogo, bom dia. Bom dia, Pitólia. Bom dia, Dr. Cláudio, João, a todos que nos acompanham. É muito simples. Quem está em primeiro lugar nas pesquisas? É o Nicolas? Quem que é? É o Bolsonaro? Então o Bolsonaro, não estou aqui me desfazendo do Nicolas, é uma peça importante, mas quem está em primeiro lugar é o Jair Messias Bolsonaro, é a vontade do povo. Criaram os factoides da baleia, do cartão de vacina, das joias, tudo sendo arquivado. Quer dizer, não tem nada. Tem corrupção, não tem nada. Querem tirar o presidente Bolsonaro por um simples motivo. Ele não é do establishment, ele não é do mecanismo, ele não deixa roubar. Né? Nesse país, nessa podridão que se transformou o Brasil, eles precisam de um pinguço, um descondenado à frente da presidência para continuar 6 bilhões no INSS, os esquemas de corrupção. Por isso querem tirar o presidente Bolsonaro. Agora, essas pessoas têm que se lembrar o seguinte. O Marcos Pontes, por exemplo, por que ele está dodói? Tá? Eu vejo lá, acompanho o Dodói está de bermuda. Não, ele está dodói por quê? Porque ele quis sair candidato a presidente do Senado e não teve o apoio que ele esperava. Marcos Pontes, quando o senhor foi candidato a deputado federal, o senhor teve 40 mil votos. Tá? O senhor tem que lembrar isso aí. Quem te colocou como ministro de Ciência e Tecnologia, ministro do governo federal, foi o Jair Messias Bolsonaro. Quem elegeu, quem deu os votos ao senhor, porque se não fosse o senhor, se fosse eu, se fosse o Pittoli, se fosse o Cláudio, Dr. Cláudio, que o presidente tivesse abonado, tivesse abraçado, seria eleito. Então quem foi eleito foi o indicado do presidente Jair Messias Bolsonaro, não foi o senhor. Agora o senhor fica dodói por quê? Porque não teve o apoio que queria para a presidência do Senado, ia perder a eleição. Mas ele não respeitou a decisão do presidente Bolsonaro. Sim, agora é grupo. E veja, eu sempre defendi aqui, mesmo perdendo, para ir para cima, tomei paulada pra caramba em cima disso, eu defendo essa situação. Agora, o líder do grupo é o presidente Bolsonaro. Se tirar o Bolsonaro do jogo, que é o que eles querem fazer, é o Tarcísio que entra, é o Kassab, é o mecanismo. Então não é hora de ficar com um dodóizinho, aí vai lá, senta numa reunião sozinha de bermuda, essa palhaçada, essa reunião desses senadores aí nos Estados Unidos, isso é uma palhaçada, isso é uma idiotice. Gastando acho que R$500 mil em viagens e passagens, é uma palhaçada. O João está me questionando, mas o Bolsonaro não está inelegível, João? Ele não pode estar inelegível por uma reunião com embaixadores. Isso é perseguição. Não, o Bolsonaro está inelegível. O Lula estava condenado por um carro de som pago pelo Malafaia. Isso é perseguição, é para tirar do jogo, João. Isso que está errado. O Lula estava Essas na cadeia. condenações, elas não encontram nenhum amparo legal. Pittoli, o Lula estava... Se a gente passar a mão na cabeça por uma decisão como essa, quem perdeu fomos nós. Se a gente aceitar que uma reunião com embaixadores pode condenar alguém e torná-lo inelegível por 8 anos, a gente está aceitando a injustiça. Essa é a questão. O estar inelegível do Bolsonaro é uma decisão da justiça brasileira meramente persecutória, para perseguir o cara. É para destruir, é inviabilizar a candidatura. Porque uma reunião com embaixadores, prerrogativa do presidente da República, João. Criticar as urnas num país livre e sem censura, qualquer um pode criticar. Direito político. A gente só não pode criticar no Brasil porque tem censura. E outro você condenar uma pessoa e torná-la inelegível. Por isso, é isso que a gente tem que defender. Porque amanhã vão falar assim, o Pittoli também perdeu a rádio porque ele criticou as urnas e a gente vai achar normal. Aí ferrou. É isso, João. Então não é que ele está inelegível. Por quê? Matou, roubou, crime inafiançável, ele desviou dinheiro, corrompeu. Não. Ele está inelegível por um processo que não encontra amparo legal nenhum, que é a reunião com embaixadores, e outro, abuso de poder, quem pagou o caminhão foi o Malafaia. E aí condena e torna o cara inelegível por 2 ações. O Nicolas está com processo tá lá que risco. corre risco de se tornar inelegível. Então, nós vamos ficar assim, ok. Amanhã você pode falar assim, mas também o Pittoli criticou as urnas, perdeu a rádio. Tá certo? Não está certo. Eu tenho direito de criticar. Eu vivo num Brasil... Direito constitucional. Que se diz livre. Aliás, é certo que não é. Reunião com embaixadores é prerrogativa do presidente da República. Não é do ministro do Supremo, como o Fachin fez a reunião com os embaixadores. Ministro do Supremo fez reunião com o embaixador. Agora é prerrogativa do presidente. Aonde está o cerne da questão? Não pode
tocar no assunto de questão de urna eletrônica. Isso é um absurdo. Então, aí estão amanhã querendo criminalizar. Fecha a rádio, mas também criticou a urna. É. Como assim? Não pode criticar? Essa polêmica mostra o que muita gente já vinha percebendo. O clima dentro da direita está tenso e dividido. A declaração de Eduardo Bolsonaro contra Nicolas Ferreira escancara um racha que pode impactar diretamente as eleições de 2026. De um lado, há quem veja Nicolas como uma nova liderança carismática e próxima dos jovens. Mas do outro, há quem acredite que ele está se afastando da linha mais dura do bolsonarismo, buscando agradar o sistema e a mídia. E quando o próprio Eduardo Bolsonaro critica publicamente, o recado é claro: ninguém está imune às cobranças dentro do movimento conservador. Essa disputa mostra que a direita precisa decidir: vai caminhar unida ou vai se fragmentar e perder força diante da esquerda? Se cada um puxar para o seu lado, o resultado é previsível: enfraquecimento e confusão política. E você, de que lado está nessa treta? Comenta aqui embaixo, curte o vídeo, compartilha com os amigos e ativa o sininho, porque aqui a verdade não é censurada, é dita na lata.